Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu vim trazer um testemunho para você. Sim, isso que você leu aí no título. Deus mandou eu arrumar a minha casa. E como que foi isso? Eu vou te contar todos os detalhes que eu posso contar, que eu posso compartilhar, que Deus me permite, para que você também seja edificado com essa mensagem, da mesma forma que o Senhor me transformou e fez algo especial na minha vida. Eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a curtir, a compartilhar com seus amigos, irmãos, para que essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. E não deixe de comentar se você compartilha de alguma ideia, se você tem uma sugestão, se você foi edificado de alguma forma com esse vídeo, tá bom? Vamos lá então. Como que se deu todo esse processo? Primeiro, eu estava com essa palavra no meu coração já tinha um bom tempo. Arruma tua casa. Eu não sabia exatamente se era para mim, se era para outra pessoa, o que estava acontecendo, mas essa frase estava no meu coração. Mas no início eu confesso que eu achei que não era para mim. Primeiro porque espiritualmente eu achava que a minha casa estava tudo certo, estava tudo bem, graças a Deus. Eu estava com as minhas orações em dia, com os meus jejuns em dia, com a leitura da Bíblia em dia, tudo ok, certo? E segundo, eu achei que culturalmente essa palavra ela era direcionada mais especificamente aos homens como sacerdotes do lar. Então eu nunca entendia que essa palavra também se aplicava a mim. Tudo começou quando eu comecei a viver um momento que eu chamo carinhosamente de imersão com Deus. Eu saí do meu trabalho, Deus me tirou do meu emprego, me afastou de pessoas, me afastou de coisas, para que eu realmente tivesse um momento de imersão, somente eu e Deus. Eu me lembro de dois momentos marcantes que eu vivi durante esse processo. O primeiro foi quando uma irmã foi até a minha igreja ministrar e ela entregou uma palavra direcionada exclusivamente para mim. E ela falou para mim assim: irmã, você vai ser curada de dentro para fora. E não apenas vai cantar, mas também vai ministrar a palavra de Deus. E assim, gente, eu sempre gostei de ministrar a palavra, já ministro há algum tempo, mas eu nunca achei que eu seria uma pregadora, que eu ensinaria, que eu teria essa capacidade. Mas aquilo ficou no meu coração, porque de fato, apesar de eu ter as minhas limitações com relação às palavras faladas, mesmo assim, sempre houve no meu espírito um desejo de me comunicar com as pessoas, de contar aquilo que Deus fazia na minha vida e aquilo que Ele ministrava a mim. E aí teve um segundo momento também marcante, onde uma outra irmã também veio até a nossa igreja ministrar, louvar, e ela também foi usada por Deus para me entregar uma palavra direcionada para mim por Deus, onde ela dizia que grandes coisas o Senhor faria na minha vida, que muitas pessoas viriam até Deus através de mim, mas antes algumas coisas precisavam ser organizadas na minha casa. E foi aí que justamente se conectou com essa ordem que eu já estava sentindo há algum tempo dentro de mim, mas não estava entendendo. E naquele momento eu confesso para vocês, eu ainda segui sem entender. Eu recebi a palavra que foi ministrada para mim por Deus, mas eu não tive a real interpretação do que estava acontecendo, do que Deus estava me falando. Mas eu confesso que ao passar dos dias, aquilo começou a me confrontar, arruma tua casa, e essa frase começou a ficar cada vez mais forte no meu coração, e eu tentando entender o que significava. E um dia eu estava arrumando a minha casa, em todos os cômodos que eu ia, e eu sempre gostei de organização, gosto de uma casa arrumada, uma casa cheirosa, uma casa limpinha.
Mas às vezes a gente fica colocando algumas desculpinhas, sabe? Eu não consigo organizar minha casa do jeito que eu quero porque minha casa é muito pequena. Eu não consigo organizar minha cozinha do jeito que eu quero porque minha cozinha não tem um móvel planejado. Eu não consigo isso ou aquilo. E assim a gente vai. E eu fazia justamente isso. E nesse dia em que eu estava arrumando a minha casa e conversando com Deus e falando: Senhor, eu sou muito grata por tudo que o Senhor já me deu, mas aqui esse cantinho eu queria que fosse diferente. Na minha casa futura eu quero que seja assim, assim, assado. Sabe aquelas conversas com Deus que parecem bobas, mas na verdade não são? Eu estava ali organizando e foi aí que, numa simples rotina, o Senhor me deu a interpretação e o entendimento do que se tratava essa frase: arruma sua casa. E assim, gente, esse processo, ele pareceu muito como uma terapia espiritual, porque Deus começou a me mostrar feridas antigas, a me lembrar de traumas que eu nem sabia que ainda estavam abertos, áreas da minha identidade que estavam ali meio deturpadas e que precisavam ser restauradas. Houve até mesmo um resgate da minha identidade. Coisas na minha vida que eu havia perdido, que eu amava, mas que eu não fazia mais. A minha essência foi resgatada e eu pude entender um pouquinho melhor de qual é o meu propósito e para o que Deus me chamou. E o mais bonito desse processo todo foi entender que aquilo que eu considerava durante anos que era a minha fraqueza, que era o meu maior defeito, que é a minha sensibilidade, eu sempre achei que isso me atrapalhava, que eu sentia demais, e isso me fazia sofrer demais, absorver demais coisas, mas Deus me fez enxergar que essa sensibilidade, se usada por Ele, seria um dom. E esse foi o maior presente durante todo esse processo. Eu até queria deixar aqui um adendo: se você é uma pessoa de alta sensibilidade, que sente muito, que sofre muito, entenda, talvez isso seja uma força e não uma fraqueza. Talvez Deus tenha te escolhido para algo mais profundo. Preste atenção nisso, ore sobre isso. E eu chorei muito durante muitos dias. E quando eu falo que eu vivi uma imersão com Deus, foram de meses, vários dias. Cada semana Deus tratando uma área, cada dia Deus falando comigo de uma forma diferente, me fazendo ir mais fundo, mais profundo com Ele e restaurando coisas em mim que precisavam ser restauradas. Então, aquela palavra em 2 Reis, no capítulo 20 e versículo 1, onde o profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias e diz para ele assim: olha, põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Essa palavra começou a fazer total sentido para mim, porque naquela situação Ezequias não recebe só uma palavra dura de Deus, mas ele recebe também uma chave: arruma a sua casa. E ele se arrependeu, ele orou, ele pediu misericórdia a Deus e colocou a sua casa em ordem, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Então a cura e o prolongamento da vida vieram depois da organização. Então organizar a casa não é só tirar pó dos móveis, arrumar o ambiente, arrumar as gavetas. Não, arrumar a casa significa alinhar pensamentos, significa confrontar alguns hábitos que precisam mudar, significa tratar emoções, remover aquilo que não cabe mais para a pessoa que você quer se tornar, para a pessoa que Deus quer que você se torne, para a pessoa que quer viver o propósito de Deus na sua vida. E a casa, por muitas vezes, ela é usada até mesmo na Bíblia como figura para nossa alma, para o nosso coração. E Deus, ele não apenas quer visitar a sua casa, ele quer habitar na sua casa.
Ele quer morar na sua casa. Quando ele fala que quer que nós arrumemos a nossa casa, não é porque ele quer nos envergonhar. É porque ele quer se manifestar em nós. A mulher do azeite, em 2 Reis 4, ela só viveu um milagre depois que ela organizou as vasilhas. Até mesmo a rainha Esther, antes de viver o chamado de Deus na vida dela como rainha, ela precisou passar um processo de preparação. Então hoje eu te convido com esse testemunho a analisar o que precisa ser mudado aí dentro, o que precisa ser organizado, porque assim como Deus falou comigo, arruma a tua casa para viver o que eu tenho para ti, Deus também te chama para esse despertamento. Existem coisas dentro de você que precisam ser arrumadas na sua casa, na sua vida com Deus. Então, tenha essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de abrir a sua mente e de entender, sim, eu preciso desse intensivão, dessa imersão com Deus, para saber o que precisa ser resgatado dentro de mim, o que precisa ser excluído de dentro de mim, o que eu preciso me livrar, o que eu preciso desapegar e o que de fato está fora do lugar que precisa ser colocado. Então, assim como Deus falou comigo, eu transfiro essa mensagem para você. Arruma a tua casa. Um abraço, até o próximo vídeo.